Nesse vídeo, nós vamos contar a história do hino Grandioso És Tu ou Quão Grande És Tu. A história desse hino começa na Suécia. Era um dia quente de verão de 1885. Carl Gustav Boberg e outros de sua cidade foram a uma reunião que se realizaria a 2 milhas ao sul de Monsteras. De volta para casa, desabou uma tempestade. Os raios riscaram os céus e os ventos sopraram sobre as plantações. Em apenas 1 hora, a tempestade cessou e o arco-íris apareceu. Chegando em casa, Boberg abriu a janela e viu o estuário que ficava em frente à sua casa, como se fosse um límpido espelho. Ele repetiu então baixinho os versos: Bem-vinda, ó brilhante tarde, bem-vinda, calma e linda. Da outra banda do rio, ouviu o canto dos pássaros no bosque. Tinha havido um funeral naquela mesma tarde, e de longe podia ser ouvido os sinos na quietude daquele entardecer. A atmosfera e a beleza da paisagem tocaram a mente poética de Boberg, e ali encontrou expressões para escrever o hino que conhecemos como Quão Grande És Tu ou Grandioso És Tu. De 1890 até 1916, Boberg foi editor de um seminário cristão, conhecido como Testemunho da Verdade. Em 1937, Carl Boberg sofreu um derrame que paralisou seu lado direito, e então ele faleceu em 1940. Em 1923, o inglês Stuart Ken Hine, um dos mais dinâmicos e dedicados missionários, deixou a Inglaterra, a sua terra natal, e foi com sua esposa anunciar o evangelho na Ucrânia. Ali conheceram a versão russa do Grandioso És Tu. O Sr. Hine e sua esposa não sabiam ainda que o mesmo havia sido escrito originalmente em sueco. Eles apenas recordam-se de que cantavam em dueto em campanhas evangelísticas. Na pequena vila mais próxima das montanhas, na qual o autor subiu, ele se colocou em pé na rua, cantou um hino evangélico e leu em voz alta o capítulo 3 do Evangelho segundo João. Entre os atenciosos ouvintes que se aproximaram estava o mestre escola, o professor primário daquela vila russa. Naquele momento se formou uma grande tempestade. E não tendo o missionário aonde se abrigar, o professor russo, que se tornou amigo dele, ofereceu então uma hospedagem para ele. Foram aquelas impressões que deram origem à primeira estrofe do hino em inglês. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, considero as obras feitas por tua mão. Vejo as estrelas, ouço o trovão potente, o teu poder demonstrado através de todo o universo. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Prosseguindo, o escritor atravessou as montanhas de seu país e lá, juntamente com os jovens, passeou entre as clareiras dos bosques e florestas e ouviu os pássaros cantando suavemente sobre as árvores. Assim, inspirados parcialmente pela letra em russa e parcialmente pela visão de todas as coisas que tinham acontecido, as estrofes seguintes foram surgindo em inglês. Quando eu vagueio pelas matas e clareiras na floresta e ouço pássaros a cantar nas árvores docemente. Quando olho desde a grandeza da montanha altaneira,
ouço o riacho e sinto a suave brisa. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Poucas pessoas daquela região sabiam pouco a respeito da salvação que aquele mesmo Deus grandioso havia providenciado. A grande obra mencionada na terceira estrofe, essa foi inspirado pelo seguinte fato: enquanto o missionário distribuía folhetos de vila em vila, numa distância mais ou menos de 120 milhas, deparou com uma notícia surpreendente. Havia um homem que tinha uma Bíblia a 20 milhas daquele lugar. Foi uma das pessoas que estava com ele que deu essa notícia. Essa novidade levou o irmão Heine a dirigir-se à humilde casa de um homem chamado Dmitri. A saudação cristã do missionário causou grande surpresa e alegria ao hospedeiro, pois somente 2 crentes haviam visitado ele naquele lugar. E como foi que Dmitri veio a conhecer a Cristo naquele lugar de montanhas? 19 anos antes, o exército daquele país invadiu os Cárpatos e a vila onde Dmitri morava ficava bem no limite. Na pressa em retirar-se, um soldado russo deixou a sua Bíblia para trás. Porém, ninguém na pequena vila sabia ler e assim a Bíblia ficou guardada até o dia da visita do senhor Heine. A esposa do senhor Dmitri foi a primeira a aprender a ler e, como uma criança que está aprendendo as primeiras sílabas, começou a soletrar em voz alta para todos os vizinhos admirados. A palavra estava em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Lentamente, mas com perseverança, ela soletrava em voz alta a mais maravilhosa história já ouvida, até chegar ao relato da crucificação. Foi aí que as lágrimas começaram a rolar, e homens e mulheres com os joelhos dobrados invocaram a Deus em alta voz. No ano de 1948, o país foi superlotado com a entrada de 100 mil refugiados de guerra, acrescidos aos 165 mil poloneses que lá já se encontravam. Quando um crente vindo de um país soviético foi visitá-los e deu-lhes oportunidade de fazer qualquer pergunta, um deles perguntou, expressando o desejo do coração de todos. A pergunta foi o seguinte: quando vamos para o lar? Que melhor mensagem poderia ser dada àquelas pessoas sem lar do que anunciar que Jesus foi preparar um lugar para os desabrigados, o lar celestial, oferecido a quantos o receberem como Salvador e Senhor. Um homem russo foi convertido na Inglaterra e estava profundamente triste por não poder dar a alegre notícia à sua esposa. Eles foram separados por causa da guerra, perdendo totalmente o contato um com o outro. Agora ele anelava pelo dia quando Cristo viesse levar ele para o lar, aonde ela teria a grata surpresa de encontrar o esposo querido. Quando Cristo vier com um brado de aclamação e levar-me ao lar, que gozo encherá meu coração. Então me prostrarei em humilde adoração e proclamarei: meu Deus, quão grande és tu. Meus irmãos, eu espero que você tenha gostado dessa história e se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.